meus irmãos e irmãs, sou eu novamente. E primeiramente eu gostaria de glorificar o nosso Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoado seja seu Filho Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos, pessoal. O Salvador das 12 tribos, glória, glória. E já aproveitar esse momento para desejar ao nosso grande irmão e Salvador um feliz aniversário. Aí agora muito de vocês deve estar aí, o quê? Feliz aniversário? Como assim? Mas Jesus Cristo nasceu no dia 24 de dezembro. Eu sei, né? Um israelita, né? O aniversário, né, de um israelita está sendo feito através de um calendário gregoriano, né? Se é que vocês entendem, porque eu já tentei explicar isso para um monte de mortos-vivos, né, religiosos, e eles não entendem, então nunca vão entender mesmo, né? O verdadeiro calendário, pessoal, é o calendário israelita, ok? E o calendário bíblico israelita, o ano novo começa sempre na primavera. E a primavera é sempre no mês... Quando? No mês de março. Então é mais provavelmente que Cristo nasceu entre 20 e 25 de março, né? Hoje é o quê? Hoje é 24 de março, né? Então, eu não estaria errado em desejar agora um feliz aniversário ao nosso querido e grande irmão Cristo, o Salvador das 12 tribos, pessoal. Ok? Então vamos ao vídeo. Aqui, pessoal, um aviso muito importante, ok? Tomem cuidado com esses irmãos que ficam promovendo essas coisas, ok? Esse irmão aqui, eu não sei se foi ele que escreveu isso ou se foi... ou se ele simplesmente pegou, né, e como muito do nosso povo, né, fica simplesmente compartilhando besteira que eles mesmo não pesquisam em detalhe para saber, bem, eu tô certo ou eu tô errado, né? Então, esse irmão, ele compartilhou isso, né? Não deseje mal ao seu próximo, lá vem de novo, né? Essa besteira, fazei o bem aos vossos inimigos, né? E orai pelos que vos perseguem, né? Para que os torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos, e assim lhes dando saúde. O livro de Eclesiástico, no capítulo 9, verso 2, né? Mateus, capítulo 5, verso 44 a 45, porém o dia do acerto é certo, né? O dia de Yah, né? Fazendo referência ao Altíssimo Pai. Lembre-se, eu não sigo a doutrina do nome, né? Do nome hebraico, porque nós não temos a língua pura aqui na Terra. Nós não temos mais a língua pura. Lembre-se, desde da era da Babilônia, né, a velha Babilônia, Deus, ele dividiu as línguas. Então a língua pura não é mais falada aqui. Esse hebraico que é falado agora lá em Israel, né, nessa terra chamada Israel, é uma mistura de germânico e um monte de coisa. Não é a língua pura. Então eu não sigo essa doutrina do nome, eu simplesmente me apego à palavra de Deus, e quando o Altíssimo Pai voltar, Ele vai nos dar a língua pura, ok? É Ele que vai nos dar a língua pura. Deixa eu aqui rapidinho, então, eu vou aqui pesquisar no meu computador, vocês não vão poder ver, né? Eu esqueci aqui como se chama, a escritura da língua pura está onde mesmo? Peraí, eu não estou conseguindo ver aqui. Sofonias, ok? Eu estou vendo aqui no computador, vocês mesmo pesquisem aí, anota aí. Sofonias capítulo 3, verso 9, ok?
porque então darei uma linguagem pura, uma língua pura, o hebraico puro, aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Então a gente só vai poder invocar o verdadeiro nome do Altíssimo Pai, quando Ele nos der a língua pura, ok? Novamente, Sofonias capítulo 3, verso 9. Então, desculpa, se ele se chama Yah, Yehovah, Yahweh, Yashaya, né? É meio difícil dizer agora sem a língua pura. Vocês estão entendendo? Então eu não sigo isso. Mas, então, certo. Aqui, ó. O Criador tolera a todos. Lá vamos nós. Né? Eu já estou sentindo aqui o falso cristianismo. Esquerda, direita, corrupto e não corrupto, machista, feminista, efeminados, preto, branco e você. Cuidado, pessoal, cuidado. Né? Dessa vez eu fiz umas anotações aqui para mim, mas como eu estou gravando no celular, as anotações foram feitas aqui no meu computador, né? Fica agora mais fácil porque meu computador não é mais aquele que eu tinha lá na Suíça. É um mais simples, então eu não consigo fazer gravação da tela. Eu espero um dia poder, né? Mas no momento esse computador aqui não consegue fazer a gravação, né? Então eu gravo pelo celular, mas eu tô aqui de olho no meu computador, tá? O importante é o que eu vou explicar para vocês aqui do meu celular. Então, eu escrevi aqui explicar novamente a diferença entre gentio e as 12 tribos, né? Porque ele escreve aqui que o Criador tolera a todos. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira, ok? Novamente, eu não entendo por que adultos, seres adultos, homem, mulher, não importa nem mais se ele é descendente das 12 tribos ou não, né? Eu estou me referindo a adultos, ok? Eu não entendo por que adultos de 30 anos para cima, tá bom, vamos dizer de 20 anos para cima, sendo que muitos jovens de 20 anos ainda têm uma mentalidade de criança, né? Por isso, vamos colocar uma base, vamos dizer que 30 anos para cima, né? Eu ao menos já espero que alguém com 30 anos já tenha um certo raciocínio, né? Mas eu não consigo compreender como isso é tão difícil para um adulto de 30 anos para cima entender que existem os descendentes de Jacó. Salmos 147, verso 19 a 20, a palavra foi dada a Jacó, aos descendentes de Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos representam as 12 tribos de Israel, e Jacó teve seu nome mudado para Israel. Ok? Então, toda vez que se refere a Israel, está se falando de Jacó, porque Jacó e Israel são a mesma pessoa, Não é aquela terra. A Bíblia não fala de terra, Israel, fala de um homem chamado Israel, ok? Então, Deus criou os descendentes de Jacó e escolheu os descendentes de Jacó, as 12 tribos, e aqueles que não são descendentes de Jacó são considerados o quê? Gentios. Então, existem os gentios e as 12 tribos. Existem os gentios e as 12 tribos. A Bíblia, toda a palavra, mais os apócrifos que se encontram na Bíblia do Rei James, porque essa é a base que eu uso, a base de todas as Bíblias é o quê? A Bíblia Rei James. Ok? Eu vou ficar me repetindo. A base de todas as Bíblias é a Rei James. Por que, Joel, a Rei James? Porque o Rei James, o King James, ele foi um mouro, um israelita, quando os israelitas estavam reinando a Europa. A partir do primeiro declínio do Império Romano, né, 700 a 800 depois de Cristo, né, 800 até 1400. Por quê? Porque 1400, a partir de 1400, alguém teve a sua renascença, né? O caucasiano teve sua renascença novamente. Ele começou de novo a conquistar o mundo. Mas entre 700 ou 800 a 1400 éramos nós, as 12 tribos. Tanto que se vocês forem pesquisar, todas as catedrais pela Europa foram feitas antes de 1400.
O que isso nos diz? O nosso povo, a Europa como a gente conhece, essa Europa bonita e tudo mais, com todas essas catedrais, foi o nosso povo que construiu essa Europa, ok? Não foi o Caucasoide. Ele teve a sua renascença a partir de 1400. Né? Por isso que aí, né, quando vocês forem ver Wikipédia e colocar mouros, aí a Wikipédia escreve que esses mouros eram todos muçulmanos, uma coisa assim. Não pode ser, porque, novamente, se vocês pesquisarem as catedrais, né, se vocês, não, vamos dizer assim, se vocês pesquisarem por mesquita, mosque, né, porque o muçulmano, ele tem o quê? Ele tem um mosque, uma mesquita. Então vocês procuram no Google quantas mesquitas foram criadas só na Idade Média, né, na Europa. Vocês vão ver que não foi nenhuma criada, só catedrais, ok? E assim a gente descobre sempre as mentiras, mas tu tem que ter o conceito histórico, né? Tu tem que ter um entendimento histórico para poder tu pesquisar sobre essas coisas. O vizinho está chegando, ele vai fazer barulho, como sempre, batendo a porta. Então, entendam, eu não sei porque adultos não conseguem entender o conceito de gentio e as 12 tribos. Gentio e as 12 tribos, né? Então, vamos... Eu escrevi aqui para me puxar como primeira escritura o segundo livro de Pedro. Vamos para o segundo livro de Pedro. O segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Vamos lá. Ok. O segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ok? É proibido fazer interpretação própria das Escrituras de Deus. É proibido, ok? Isso é um pecado. 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? Aqui, novamente, lembrando a vocês, né? Isso é a vontade dele, né? Desses irmãos que ainda tem como base esse cristianismo corrompido pelo caucasiano a partir da Renascença, né? A partir de 1400 para cima. Porque as 12 tribos, nós somos os verdadeiros cristãos, né? Porque cristãos são aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Mas quem seguia os ensinamentos de Cristo, então? Eram os gentios ou era somente as 12 tribos? Ok? Já nós vamos descobrir. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, novamente, fazendo referência às 12 tribos, os descendentes de Jacó, né, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Deus está sempre no meio de Israel, Deus está sempre com as 12 tribos, ok? Não com os gentios. Então, vamos ver, né? Né? Eu coloquei aqui que ele puxou algumas escrituras, né? Ele puxou primeiro Eclesiástico, né? Eclesiástico, capítulo 9, verso 2. Então, vamos lá. O livro de Eclesiástico. O Eclesiastes, né? Eclesiástico já é outro livro. Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, né? Deixa eu ler logo a partir do verso 1. Deverás todas estas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. Sim, ok. Tudo está na mão de Deus. É Ele que vai julgar, dependendo, né, do teu ser. Né? O homem colhe tudo aquilo que ele planta, né? Então, certo, aqui está tudo certo até aqui. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele, ok? Fazendo
fazendo referência de que, que nós somos moldados pela sociedade. A gente nasce, nós não conhecemos ainda um ódio, nem um amor, mas tudo que se passa pela nossa vida é aquilo que nos molda, ok? Aquilo que vai nos moldar como depois um ser humano. Então eu posso depois escolher ser uma pessoa ruim por ter só presenciado coisas ruins, ou eu posso escolher ser uma pessoa boa por ter presenciado coisas boas. Verso 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Né? Tudo sucede igualmente. Sim, é claro, todo mundo vive. Vamos fazer de conta, eu estou aqui em Manaus. Aqui em Manaus, nessa cidade, tem puros e impuros, né? Existe sábio e os burros, né? Se aqui agora acontecer um terremoto, então tudo vai suceder igualmente. Vocês estão entendendo? É isso que se refere. Né? Se algo acontece, se acontece uma guerra agora, do nada os Estados Unidos atacam Manaus, isso vai suceder igualmente a todo mundo. Ok? Isso daqui não tem nada a ver com isso. Isso daqui é uma interpretação própria que ele está fazendo. O Criador tolera. Não está falando nada de tolerar. Ele está, de novo, Deuteronômio capítulo 4, verso 2, inserindo palavras. Inserindo palavras. Isso não tem nada a ver com tolerar. Já já eu vou provar a vocês que Deus não tolera nada disso, não. Porque se ele tolerasse, então não haveria julgamento, né? Então já isso daqui já é como se diz, já é uma contradição em si. Se ele tolerasse, não haveria julgamento. Então vamos seguir em frente, né? Aí ele puxou mais uma outra aqui, né? Que é Mateus, capítulo 5, verso 44 a 45. Vamos lá. Aqui o livro de Mateus, capítulo 5, verso 44 a 45. Ok? Vamos lá, né? Vamos ver. Eu, porém, vos digo, quem disse? Cristo, né? Porque Mateus andava com Cristo, o Salvador. Amai aos vossos inimigos. Pronto, né? O gentio adora puxar essa escritura, né? Aí eu estou me referindo ao gentio, aos não descendentes de Jacó. Os não descendentes de Jacó. Eles adoram puxar essa escritura. Por quê? Porque Deuteronômio 28:68 diz o quê? Que os nossos inimigos iriam nos colocar na escravidão. Mas aí eles puxam essa escritura para dizer que, nós temos que amá-los também. Mesmo com tudo que eles fizeram, né? Nós temos que amá-lo. Aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, aqui, né? Aqui, né? Nós temos que amá-lo, né? Eles têm defeitos, mas nós temos que amá-lo. Olha aí, né? Eles têm defeitos, mas nós temos que amá-los, né? Os nossos inimigos aqui enforcando uma criança de 6 anos só porque ela é negra. Nós temos que amá-lo, né? Será que é isso mesmo que Cristo quis dizer? Vamos descobrir. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ok? Verso 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ok, agora vamos descobrir, né? Porque vamos nos fazer uma perguntinha a nós mesmos. Vamos agora tentar meditar sobre algo. Com quem que Cristo andava? Mateus era um gentil, né? Será que Mateus era um não descendente de Jacó? Para ele estar se referindo, falando, né, a Mateus e os outros apóstolos, se referindo ao gentio? Será que é provável isso?
Eu já sei que meus irmãos, vocês aí que já entendem a verdade, vocês já sabem. Claro que não. Claro que não. Né? Verso 47. Cristo explica, né? Ele explica. Eu não sei se esse irmão aqui, ele continuou lendo, né? Se ele continuou lendo ou não, né? Também pode ser que ele possa simplesmente ter pegado alguém ou outra pessoa escreveu isso, ele pode ter, né? Ah, eu acho bonito, eu vou também compartilhar essa mesma merda, né? Vamos ver. Porque Cristo, ele explica a quem ele se refere como inimigo, ok? Verso 47, é só continuar lendo. E se saudardes unicamente, ok? Colocando ênfase na palavra unicamente, os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazes os publicanos também assim, né? Unicamente os nossos irmãos. Os inimigos, em verso 44, são os inimigos entre os nossos irmãos, unicamente os nossos irmãos. Se Cristo é um israelita da tribo de Judá, quem são os irmãos de Cristo? Os descendentes das outras 11 tribos, ok? Porque, lembre-se, aqui, né? Vamos ler aqui Lucas 19, 27. Vamos para o livro de Lucas 19, 27. Porque, né? Ele fala aqui inimigos. Então, ele escrevendo isso, ele parece estar generalizando tudo, né? Novamente, querer generalizar, querer colocar todo mundo como sendo aqui, né? Ele escreve, todo mundo o Criador tolera a todos, né? Então, ele está querendo colocar todo mundo na mesma mesa, né? Vamos ver se isso está certo. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 27. Vamos ver de quem se refere. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ok, então se trata de Cristo, né? Então, Lucas, capítulo 19, se trata de Cristo. Agora vamos para o verso 27 e vamos descobrir o que Cristo disse no verso 27. E quanto àqueles meus inimigos, inimigos, aqueles meus inimigos, daqui eu estou marcando para vocês, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, inimigos que Cristo tem que reinar sobre, Quem são eles, né? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Contradição, amigo. Contradição. A Bíblia está errada. Não tá. Porque o próprio Cristo, ele conhece uma certa diferença. E essa diferença é o quê? Mateus, capítulo 10. O livro de Mateus, capítulo 10, verso 5. Ok? Cristo conhece a diferença. Ele sabe. Por isso que eu digo, uma criança, se eu explico para uma criança, ei criancinha, né? Vamos fazer de conta que ele é meu filhinho. Ei, filhinho. Oi, papai. Olha, Deus criou as 12 tribos, né? Os filhos de Jacó, exatamente, que teve o nome mudado para Israel, certo, papai? Isso mesmo. Então, quando se fala de Israel, está fazendo ao mesmo tempo, está se referindo ao mesmo tempo a Jacó e às 12 tribos, exatamente. Mas Deus também criou aqueles que não são descendentes de Jacó. Exatamente, filhinho. E esses são quem? Esses são os gentios. Uau, exatamente. Não, eu sei que eu estou fazendo apenas uma brincadeira aqui, mas, né? É incrível como adultos de 30 anos para cima não conseguem entender isso, né?
Sempre aparece aquele irmão, aquela irmã que está de novo, foi programada pelo falso cristianismo do caucasiano, né? O cristianismo que foi corrompido, que foi na verdade o nosso cristianismo lá na Europa, né? Durante a era dos mouros. Só que aí quando o caucasiano teve sua renascença a partir de 1400, ele fez o quê? Ele corrompeu a nossa igreja. Ele corrompeu a nossa igreja e começou a mudar o sentido das palavras, disso e daquilo, né? Então é incrível como essas pessoas não conseguem entender esse conceito dos não descendentes de Jacó e os descendentes de Jacó, né? Mas Cristo entendia. Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus, deixa eu marcar aqui, né? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Por quê? Porque naquela cidade só tinha gentios. Então, Cristo, explicando isso para Mateus, um israelita, descendente das 12 tribos, disse para os outros apóstolos, para os 12, né, todos descendentes também de Jacó, não vá pelo caminho dos gentios, não vá pelo caminho dos gentios. Então, 3 vezes vocês podem aqui tentar adivinhar quem são esses inimigos aqui, que na era de, né, que Lucas escreveu em seu livro sobre Cristo, né? 3 vezes vocês podem tentar adivinhar quem são esses, então, né? Né? E quanto àqueles meus inimigos, né, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, sobre quem que as 12 tribos vai reinar, pessoal? Sobre os gentios não descendentes de Jacó, os não descendentes de Jacó, sobre esses nós vamos reinar. Então, os inimigos são quem? Né? É simples, né? É simples, né? Agora vamos ver se o Criador realmente, né, tolera a todos, né? Vamos primeiro aqui para 1 Coríntios, porque depois eu vou ter que pegar um livro que não existe na nossa Bíblia, assim, contemporânea, né? Se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas calma, um passo após o outro, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Né? Verso 10. Não erreis. Opa, aqui tem uma palavra. Tá, até que eu gosto dessa palavra. Não pense errado, né? Aqui, ó. Não pense errado, né? Porque o Criador tolera, né? Aqui tem um erro no pensamento. Então, como está escrita essa palavrinha, o que eu vou fazer? Eu vou para o livro do Rei James, ok? Vamos pegar o mesmo livro, 1 Coríntios. 1 Coríntios, cadê o 1 Coríntios aqui? Cadê o 1 Coríntios aqui? Cadê? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Vamos aqui para a versão do Rei James, ok? Vamos lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ok, pessoal? Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Ok? Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? O Criador tolera todos, esquerda, direita, corrupto e não corrupto, machista, feminista, efeminados, preto, branco e você. Não vos deixe enganar.
né? Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com o sexo masculino, os homossexuais. Verso 10, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, né? Nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Alguém aqui está mentindo, ok? Por isso que Deus disse o quê? No 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, né? A palavra não é de interpretação própria. Cuidado com isso. Cuidado de tu querer fazer uma interpretação própria das Escrituras. Porque aí tu tá, né, mudando completamente o conceito, né, de como nós deveríamos entender as Escrituras. Quem gosta de fazer isso são esses falsos cristãos, né? Não falsos cristãos, mas aqueles que estão funcionando sobre esse cristianismo corrompido pelo homem branco, né? Pelo caucasoide, né? Deus é amor, Cristo é amor, tudo é amor, né? Isso é um falso conceito, é um falso conceito. Então, para a gente poder, né, ainda entender mais sobre isso, né, o quanto, né, o Altíssimo Pai tolera a todos, né, porque aqui na verdade já está dizendo, né, tudo. Eu vou um passo mais adiante e vou pegar para vocês o que aqui um apócrifo da Bíblia do Rei James. E eu peguei essa imagem porque para mostrar para vocês que na Bíblia, no original de 1611, existe um livro chamado, aqui eu não sei se vocês podem ver aqui, está escrito 2 Esdras, o segundo livro de Esdras. É um livro que foi retirado, né, no Conselho lá do Vaticano, né, 1700, 1800, né, novamente, quando o Caucasoide teve sua renascença, ele tirou todos esses livros, né, e vocês já vão descobrir por quê, né. Então, no original, existe um livro, né, sempre existiu, sempre fez parte, que se chama o segundo livro de Esdras. Então, vamos para esse livro. O segundo livro de Esdras, a gente mal encontra, né, o segundo livro de Esdras, vocês podem ver, está em inglês, porque eu procurei as versões que também foram traduzidas, elas não estão, essas versões já são tão velhas, foram traduzidas com o tradutor do Google, mas como elas já são velhas e ninguém, né, atualizou aquela tradução, então eu vou atualizar porque agora o Google tá traduzindo corretamente, entendeu? Eu vou já mostrar para vocês. O livro é o segundo livro de Esdras, capítulo 6, versos 54 a 59, mas eu só preciso do verso 54 e 56. Então eu vou aqui, ó, eu vou copiar o verso 54, copiar. Agora eu vou para o tradutor, vocês vão ver como agora o tradutor está traduzindo direito, né? Colar, ok? Tá aqui em azul, só que eu vou voltar e pegar o verso, ok? 56. 56. Pronto. Por favor, não falhe agora, não falhe agora. Aqui, copiar. Agora eu vou de novo voltar aqui para o tradutor e incluir o verso 56. Ok? Então lembre, aqui está o verso 54 e o verso 56. Agora. E depois destes, também Adão, a quem tu fizeste Senhor de todas as tuas criaturas, dele viemos todos nós, e também o povo que tu escolheste, quanto aos outros povos, que também vêm de Adão. Tu disseste que eles não são nada, mas seja semelhante à saliva, e comparaste a abundância deles a uma gota que cai de um vaso. Né? E depois, verso 54, do segundo livro de Esdras, capítulo 6, e depois destes também Adão, a quem tu fizeste Senhor de todas as tuas criaturas, né? Dele viemos todos nós. E também o povo que tu escolhestes.
Jacó, né? Abrão, Isaac, Jacó, 12 tribos, as 12 tribos, né? Quanto aos outros que não foram escolhidos, os não descendentes de Jacó, os gentios, né? Que também vêm de Adão, tu disseste que eles não são nada, os gentios não são nada, mas seja semelhante à saliva, eles são cuspe. E comparaste a abundância dele, todos os gentios que não são descendentes de Jacó, todos eles unidos são comparados a uma gota de água que cai de um vaso. Eles não são nada, pessoal. Nada. Ok? Nada. Tomem cuidado com essas ideologias falsas. Ok, meus irmãos e irmãs? Então, tendo dito isso, mantenham os mandamentos e fiquem com Deus.